Olá, pessoal, boa noite. Pessoal, eu tenho recebido muitas mensagens, inclusive recebido algumas fichas de avaliação não, ficha de acompanhamento com preenchimentos fora da carga horária de cada atividade. Então, para que eu possa ajudar vocês, embora nós tenhamos também esses vídeos lá no portal de vocês, mas para facilitar a vida de vocês, eu vou fazer aqui rapidinho como vocês devem preencher essa ficha de acompanhamento, tá? Isso aqui vai ser focado no curso de licenciatura, visto que os cursos de serviço social e contabilidade, a ficha de acompanhamento ela deve seguir exatamente com o que acontece em cada dia. Então, cada atividade que é feita no campo, né, de estágio, o estagiário de serviço social e contabilidade vai preencher, né, o que fez naquele dia e o seu supervisor de campo assina na frente. Já o curso de licenciatura, ele já tem uma tabela, já existe um planejamento de tudo que deve ser feito durante o período de estágio. Então, eu vou ensinar aqui somente como preencher essa ficha. E aí vai servir para qualquer curso de licenciatura. Vocês só deverão se ater às horas, né? A gente tem pedagogia de 150 e 100 horas, educação física de 150, tem letras de 100 horas, de 215 horas também, de 180 horas. Então, sempre focar no seu estágio, no seu curso e quantas horas você deve fazer. Aqui a gente está no plano de trabalho que está lá no portal de vocês, é só baixar esse plano, mas que não tiver, é só solicitar a secretaria que a secretaria envia. E lá na página 5, aqui nessa página 3, a gente tem, né, o nome dos cursos e quantas horas cada curso, cada estágio deve ser, qual a carga horária de cada estágio de acordo com o curso, tá? Então, a gente vai focar aqui nessa planilha, na página 5. Então, aqui nós temos cursos de 100 horas, cursos de 150, cursos de 215 e temos curso de 150 específico para pedagogia. Então, educação física, 215 horas. Aqui vocês têm, gente, olha, cada atividade dessa corresponde a uma carga horária específica. Então, todos os estudantes do curso de licenciatura, né, com essa grade aqui de 100 horas, isso para o estudo de campo, o campo de estágio na educação infantil, anos iniciais, fundamental e anos finais. Então, cuidado para não confundir o de 100 horas com o estágio de gestão de pedagogia, que não tem nada a ver. Esse estágio, ele vai estar lá na página 49, salvo engano. Então, é só descer e focar ali no estágio. Então, aqui no menu, nós temos no sumário, tem aqui, ó, campo de estágio infantil, anos iniciais e fundamental, anos finais do fundamental, e tem campo de estágio ensino médio e campo de estágio gestão. Esse de gestão vai ser para o pedagogia, que é o último semestre, o estágio de 100 horas, que é o estágio 3. A gente está aqui, ó, em estágio infantil, anos iniciais do fundamental e anos finais do fundamental. Então, voltando para cá, a primeira atividade, qual é a primeira atividade? Visita a escola. Então, quantas horas eu tenho só em ir visitar a escola? Eu tenho 4 horas. Então, eu vou pegar aqui uma planilha e preencher, né? Vou preencher meus dados aqui, tudo direitinho, o nome do aluno, o RA do aluno, o semestre que o aluno está, Anhanguera Euclides da Cunha ou Unopar Euclides da Cunha, supervisor de campo, o nome do supervisor que recebeu você, que estaria acompanhando durante aquele estágio. A instituição de ensino é o nome da escola que vocês estão realizando o estágio e o endereço da escola e o telefone da escola. Então, a gente vai fazer um modelo aqui de um aluno que tenha iniciado, por exemplo, no dia 28 de agosto. Esse aluno foi lá e fez o cadastro dele iniciando no dia 28 de agosto. Então, esse aluno que iniciou no dia 28 de agosto e levou a carta de apresentação, que é a primeira atividade, já tem aqui, ó, 4 horas. Catilcia, mas o meu estágio é somente de 2 horas.
ainda que seja um estágio somente de 2 horas, nesse primeiro dia vocês podem colocar 4 horas, porque você não vai colocar uma visita à escola, você não vai fazer uma visita à escola 2 vezes, né? Então, você vai apenas uma vez fazer a visita à escola e levar a carta de apresentação. Então, vamos lá. No dia 28, aí eu venho sempre consultando um calendário, tá? Então, 28, 29, 30, 31 e primeiro é a primeira semana. Então, eu venho aqui no dia 28 e eu vou fazer aqui um exemplo de um estágio que esteja sendo feito com 6 horas. Então, o estagiário que tem 6 horas de dedicação, de 6 horas, vai focar aqui. 4 horas é a mesma coisa. A diferença é que vai ser sempre 4 horas para cada atividade, tá? No dia 29 de agosto, eu tenho essa atividade aqui, que é a leitura obrigatória. A leitura obrigatória e produção de texto. Tudo isso aqui eu vou fazer em casa, eu não vou fazer em campo, né? Então, eu não preciso, por exemplo, colocar, são 10 horas, né? Vamos supor aqui, eu vou pegar o curso de pedagogia. São 10 horas. Então, eu vou fazer o quê? Texto, leitura de texto. Eu tenho 4 horas aqui, se eu tô fazendo, eu tô fazendo de 6. Se eu tô fazendo de 6, no dia 28 sobraram 2 horas ainda. 4 horas, visita a escola, ainda tenho 2 horas. Então, continuo aqui, ó, 28 de agosto e completo as minhas 6 horas no dia 28 de agosto. Então, nessas 6 horas de estágio, eu visitei a escola, ganhei 4 horas e iniciei a minha leitura obrigatória. No dia 29 de agosto, eu vou o quê? Continuar a minha leitura obrigatória. Aqui está me dizendo que eu preciso fazer 10 horas. Se o meu estágio é de 6 horas, no dia 29 eu vou fazer 6 horas de estágio ou de leitura obrigatória. De leitura obrigatória eu já tenho quantas horas? 8 horas. Faltam 2 horas ainda. Então, eu pulo para o dia 30. No dia 30, eu venho aqui e coloco as 2 horas de leitura obrigatória que falta. Pronto. Então, eu fiz o quê? Comecei a minha leitura obrigatória no dia 28 e terminei no dia 30. Então, no dia 28, eu fiz 6 horas de estágio. No dia 29, 6 horas de estágio. No dia 30, por enquanto, só 2. Por que só 2? Porque eu fui completar a minha leitura obrigatória. E no mesmo dia 30, eu ainda tenho 4 horas sobrando. Então, nesse mesmo dia 30, eu vou o quê? Ver qual é a minha próxima. Qual é a minha próxima atividade? Então, a minha próxima atividade que está. Que está aqui é a análise do projeto político pedagógico e a produção do relatório. Quantas horas? 8 horas. Então, eu venho aqui e faço a anotação dessa atividade. Então, aqui eu ainda tenho 4 horas sobrando no dia 30. Mas são 8 horas. Se eu fiz 4 horas no dia 30, no dia 31 de agosto, eu vou fazer o que? Mais 4 horas. Colo aqui também. Copia e cola, né? Não tem segredo. Então, vamos lá. São 8 horas de projeto político pedagógico que eu fiz não no dia 30, fiz no dia 31. Porque no dia 30 eu fiz 4 horas e no dia 31 eu fiz mais 4 horas, completando o que? As 8 horas, né? Lembrando que no dia 30 eu completei a leitura obrigatória com 2 horas e no mesmo dia 30 eu fiz, então eu tenho que sempre focar em 6 horas por dia e tenho que focar na quantidade de horas por atividade. Então, são 10 horas de atividade leitura obrigatória. São 2 horas no dia 28, mais 4 horas no dia 28, 6 horas. No dia 29 eu tenho 6 horas, no dia 30 eu tenho 6 horas. No dia 31 eu só fiz o que? 4 horas. Então, no dia 31 aqui, eu ainda tenho 2 horas livres. Então, eu vou colocar aqui 2 horas. Só que eu já concluí a análise do projeto político-pedagógico, né? Eu tenho aqui 8 horas.
São quantas? 8 horas. Venho para a próxima atividade. Nessa próxima atividade, eu preciso fazer em 6 horas. Então, eu venho o quê? 2 horas aqui, análise do projeto. No dia 1º, eu vou fazer mais o quê? Mais 4 horas. Completando assim as 6 horas de análise do material didático. Análise do material didático, 6 horas. Catiúcia, e se eu estivesse fazendo o de educação física? Daqui a pouquinho eu vou mostrar o de educação física, tá? Porque é o curso que tem mais horas. Mas vamos continuar aqui. A próxima atividade é o quê? Entrevista com o professor e produção do relato. Copia. Quantas horas? 4 horas. No dia 1º, eu ainda tenho um saldo de quantas horas? Tem um saldo de 2 horas no dia 1º. Então, dia 1º, vem para cá e eu faço o quê? 2 horas. Vamos supor que essas 2 horas que eu tenho colocado no dia 1º tenha sido a minha ida à escola para fazer entrevista com o professor. E o restante das horas que eu vou utilizar aqui no dia 1º, dia 2 é um sábado, dia 3 um domingo, dia 4 de agosto é a segunda-feira. Então, no dia 4/9, 1º/9, aqui eu tenho que, se eu preciso de 4 horas e tenho 2 horas aqui, eu vou colocar mais 2 horas para concluir o meu relatório. Eu usei 2 horas para fazer a entrevista e as outras 2 horas para fazer o quê? A produção do relato, né? Então, nesse dia 4, ainda sobram o quê? 4 horas. Dia 4/9, eu ainda tenho 4 horas para desenvolver alguma atividade. Qual é a próxima atividade? Levantamento do material de apoio específico para abordagem. Então, eu venho aqui, ó, e coloco. Ah, beleza. Fiz 4 horas no dia 4. Mas essa atividade aqui é uma atividade de 6 horas. Eu ainda preciso de mais um dia com 2 horas para, somando 4 com as 4 horas do dia 4, mais 2 horas, fazer o quê? As 6 horas. Então, eu venho aqui. Qual vai ser o próximo dia? Dia 5/9/2023. E assim vai, gente. Tá sobrando agora quantas horas? 4 horas do dia 5. E aí eu venho aqui e vejo qual é a próxima atividade, análise do processo de implementação da BNCC. Quantas horas eu preciso? Eu preciso de 6 horas. Então, eu venho aqui, tenho 4 horas aqui e mais 2 horas para o dia 6. E aí eu vou fazendo um depois do outro. Sempre observando. Eu só posso fazer 6 horas por dia. E eu preciso observar quantas horas por atividade. Leitura obrigatória, 8 horas. Análise do projeto político-pedagógico, 8 horas. Eu posso fazer atividades, começar um dia e terminar no outro? Com certeza. Você vai usar a sobra das horas da última atividade. Um exemplo, fiz uma atividade hoje, concluí a atividade hoje de 2 horas, mas eu ainda tenho 4 horas. Essas 4 horas eu vou utilizar para fazer uma outra atividade. Aqui, nós temos, por exemplo, um modelo de uma atividade... Não é. De uma atividade que a gente pode fazer aqui, inclusive, de 215 horas, tá? O aluno aqui, vamos supor que ele tenha começado no dia 8 de agosto. De 215 horas, nós temos aqui, olha, gente, 30 horas de leitura e produção de texto. Se eu tenho 30 horas de leitura e produção de texto, eu peguei a mesma coisa, 2 horas aqui, então eu preciso de mais o quê? 28 horas. E aí eu vou, deixa eu apagar aqui. Aqui acho que era de algum aluno, né, meu Deus? Mas vamos lá, depois eu volto. Então, leitura obrigatória, eu preciso já tenho 2 horas aqui, são 6 horas por dia. Eu vou precisar de mais 28 horas. Então, em 4 dias, 6 vezes 4, 24. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 vezes 4, 24. 25, 26. Preciso de mais um dia com
2 horas. Então, aqui eu já tenho a leitura obrigatória correspondente a 30 horas. Olha só, leitura obrigatória. 1, 2, 3, 4, 6 vezes 4, 24, 25, 26, 27, 28. Opa, aqui serão 4 horas. Não é isso mesmo? Vamos lá, vamos somar de novo. 6 vezes 4, 24. 24 mais 4, 28. E mais essas 2 horas aqui, 30 horas. Então, começou no dia 8. Então, dia 8, dia 9, 6 horas. Dia 10, 6 horas. Dia 11, 6 horas. Vamos ver aqui no calendário se a sequência é essa mesma, né? Começou aqui no dia 8, então 8, 9, 10, 11, depois pula para o dia 14. Então, aqui eu tenho 14, aqui eu tenho dia 15. No dia 15, o que foi que aconteceu no dia 15? Sobrou aqui, observem que aqui sobrou 2 horas. Então, nesse dia 15, eu tenho mais 2 horas aqui para fazer uma outra atividade, porque a minha leitura e produção eu já concluí. Então, se eu já concluí, estou agora, gente, ó, no estágio de 215 horas. Eu tenho 8 horas. Ah, então tá. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou iniciar a minha análise do projeto político-pedagógico, já que eu tenho 2 horas de sobra. Essa atividade é de 8 horas. Usei 2 horas no dia 15 e no dia 16, eu vou usar o quê? 4 horas. Concluindo assim a minha análise de 8 horas. No dia 16, no dia 17, eu vou ter o quê? Tenho mais 8 horas de análise do relato. Vou fazer o quê, gente? Vou pegar aqui, ó, 6 horas no dia 17 e vou iniciar minha análise. Preciso de mais 2 horas para concluir a minha análise. Essas 2 horas vai para que dia? Para o dia 18 de agosto, que também vai me dar ainda um saldo de 4 horas para a próxima atividade. E vou fazendo esse rodízio até o fim. Pessoal, esse material aqui, tudo isso aqui, vocês têm lá no plano de trabalho de vocês. É só chegar lá na página 5 e verificar. Catiúcia, estágio de gestão de pedagogia. Tá aqui, ó, pessoal, lá na página 49, isso. Página 49. Campo de gestão, campo de estágio, gestão. E aí, visita a escola, carta de apresentação 2 horas, leitura obrigatória lá em cima, né? Para pedagogia são 10 horas, para o curso de educação física são 30 horas e para a gestão são apenas 4 horas. Então, são apenas 100 horas aqui. Outra coisa importante, aqui na ficha de gestão, na ficha de avaliação, lá tem dizendo qual foi o período das aulas ministradas. Então, o que é que vocês vão precisar observar? Qual foi a data que vocês realizaram as atividades de gestão? Aqui vocês têm, olha só, regência. Então, esse período de regência é o período em que vocês darão aula. Aqui nós temos, para a educação física, são apenas 6 horas. Essas 6 horas podem ser divididas em 3 aulas. 3 aulas de 2 horas, por exemplo, mas precisa ter lá 6 horas de aula de supervisão, de gestão, de regência, desculpa. Já a pedagogia de 150 horas são 24 horas. Então, o período que vocês vão colocar lá, o período de aula, na ficha de avaliação, será correspondente ao início e ao fim da gestão, do período de gestão que vocês vão colocar na ficha. Então, observar isso. Ah, foi lá no mês 10, então, de quando a quando vocês concluíram, vocês realizaram o período de regência do estágio de vocês. Então, qualquer dúvida, vai consultando os vídeos, vai consultando o material de apoio de vocês, tá?
porque eu tenho recebido bastante fichas de acompanhamento com horas, com as horas, faltando horas, ou então sobrando horas, sem observar essa ficha aqui. Gente, é um tal de copia e cola e segue cada atividade, observando as horas e observando as datas. Se você só pode fazer estágio de 4 horas, por dia precisa ser 4 horas, tá? De 6 horas por dia só pode ser 6 horas. Qualquer dúvida, estou à disposição de vocês.